23, 19 de Números. Quantos acharam e pode dizer amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele e não confirmaria? Amém. Cooperador Pedro orando. Só os irmãos com a paz do Senhor, oramos. Soberano Deus, Pai que está no céu, em nome de Jesus estamos na Tua presença, Senhor. Pai, o Senhor sabe, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui, Pai, a sua dificuldade, Senhor, para vir Te adorar, meu Pai. Mas, Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, em meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa nosso pastor e vai ministrar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vem, mais uma vez vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém. As crianças já podem ir para a salinha. Queridos irmãos, o texto que nós lemos revela algumas verdades de Deus. Contudo, nós temos sido alvo. Bota esse ventilador para girar, meu filho, por favor, e traga uma aguinha para mim. Nós temos sido alvo de alguns debates no campo das ideias e também contra as heresias. E uma das coisas que às vezes a igreja ela é confrontada é na questão de a verdade de Deus. Quando nós somos confrontados quanto à realidade da promessa de Deus e da verdade de Deus, nós temos que ter resposta, mas para que eu tenha resposta, eu tenho que ter certeza, firmeza da fé que eu defendo ou da fé que eu vivo. Em Números capítulo 23, versículo de número 19 diz: Deus não é homem para nem filho do homem para. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele não. Vamos ler, irmão, vamos ler. Deus não é homem para, nem filho do homem para. Deus não é homem para que minta. Quando nós somos confrontados pelos ateus, Diácono Fábio, meu filho, traga uma aguinha para mim, por favor. Quando nós somos afrontados pelos ateus, eles tentam confrontar-nos com a nossa fé.
Quando o diabo foi tentar Jesus, ele tentou Jesus com a Bíblia. E quando você lê aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aqui está uma promessa, ou seja, Deus é Deus que cumpre, Deus é Deus que cumpre promessa. E a promessa de um Deus que não mente, ela é válida. Passarão os céus mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo que Deus diz tem efeito de cumprimento, porque Deus não pode mentir. Ainda que alguém questione o cumprimento da promessa de Deus, Deus não mente. Só que existem alguns princípios e alguns caminhos da promessa, e é nisso que às vezes no meio pentecostal, na emoção do momento, nós ouvimos algumas meias verdades que a temos como verdade, e às vezes abala a fé e a cabeça. Obrigado, meu irmão. Jesus vai lhe abençoar. Que pode gerar dentro de um entendimento uma dúvida sobre a soberania da palavra de Deus. Porque às vezes nós escutamos os pregadores no afã, na emoção do momento dizer: quem tem promessa de Deus não morre. Há deles que na emoção da sua ministração, como eu já assisti DVD de pregador, ele chega a dizer que você é imortal, porque enquanto a promessa não se cumprir, você não morre. E há crentes que vai levando isso aqui como uma verdade absoluta. Há desviados que estão no mundo, e muitas das vezes eles querem colocar Deus contra a parede, dizendo: você não pode me matar não, porque você disse que eu ia ser pastor, você disse que eu ia ser isso, você disse que eu ia ser aquilo, então eu vou ficar no mundo até o tempo que eu quiser. Quando eu voltar, eu tenho promessa, eu não posso morrer. Só que a promessa de Deus que não mente, esse Deus que não mente, ele tem princípios irrevogáveis. E um dos princípios de Deus é a sua mudança de atitude. Apesar de Deus não mentir, ele pode mudar de atitude, porque ele é soberano em suas ações. Mas a promessa de Deus, ela tem os seus caminhos. O que eu devo primeiro é nunca duvidar da promessa. Ela é de Deus, foi Deus que falou, então eu tenho que crer nela, independente de qualquer coisa. A promessa deve ser crida, eu devo crer nela, como está em Atos capítulo de número 16, versículo 31. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, em Atos 16, 31, quando Paulo e Silas vai acalmar o carcereiro, e ele diz o seguinte: e disseram: crê no Senhor. Crê no Senhor o quê? E será salvo quem? Tu e a tua? Para que a casa daquele homem fosse salva, e ele também, havia uma condição, e a condição era crer. Atos capítulo 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Quem crê é salvo. Por isso que lá quando a gente lê, diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não for batizado será condenado. É assim que está lá? Como é que está lá? Porém quem não crê. Porque ninguém pode ser salvo se não crê no Filho de Deus e obedece os seus princípios. Tem que crer e obedecer os seus princípios. Quem diz amém, meus irmãos? Por que que eu devo crer nessa promessa de um Deus que não mente? Porque ela é boa. Ela é boa. E quando a Bíblia diz que a promessa de Deus é boa, ela abre um parênteses para dizer que nem toda promessa de Deus também é boa.
E está na Bíblia. Deus fez promessa ruim. Como, pastor? Quando ele diz lá: bendito sereis. Aí do outro lado está a maldição: maldito sereis. Bendito sereis ao entrares. Aí do outro lado está lá: maldito sereis ao entrares. Ser maldito não é coisa boa. Quando ele olha para as nações pagãs e diz: vou derreter vocês a fogo, é uma promessa ruim. Mas a promessa que o crente deve crer é a promessa boa do Senhor. Se Deus falou com você algo, esse algo é bom. Pode não ter se cumprido, mas é bom, porque as coisas de Deus são boas e agradáveis. Quem diz amém, meus irmãos? Veja que a promessa é boa. Josué 21, livro de Josué, substituto de Moisés, capítulo 21. A promessa de Deus é boa. Glória a Deus. Josué 21, 45. Todos acharam e pode dizer amém? Tem alguém procurando ainda? Josué 21, 45. Anote aí, a promessa de Deus é boa. Palavra alguma falou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de... O texto aqui que está na parte B diz: tudo se... Você pode dizer para alguém: a promessa de Deus na sua vida é boa e vai se cumprir? Diga para ele. Se ele der glória a Deus, é porque ele recebeu da palavra. Parece que seu vizinho não entendeu. Diga para ele dentro do texto: a promessa de Deus. Pegue nele aí com respeito. Diga: eu estou falando com você. A promessa de Deus é boa e vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Ela é boa porque Deus é bom. Um dia chamaram Jesus de bom, ele disse: bom é Deus, bendito seja o nome do Senhor. A promessa eu devo crer nela porque ela é boa. Ela me traz... Por que eu devo crer nela? Porque ela me traz esperança. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui depois de um dia de trabalho? Por quê? Porque você tem esperança em um Deus que você serve. É isso que você às vezes pode até olhar para a cama e dizer: meu Deus, eu passei um dia tão difícil, mas eu vou para o culto. Porque você tem esperança de que vai aprender de Deus e vai sair daqui edificado por Deus. Eu devo crer na promessa porque ela me dá esperança. Hebreus capítulo 10, vamos ler. É Velho, Novo Testamento, para a gente ir exercitando a forma de folhear a Bíblia. Hebreus 10 e 23. A promessa de Deus nos dá esperança. 10 e 23. Eu espero os irmãos procurar. Pela fé Moisés, já nascido... Opa, estou lendo 11. Retenhamos a firme confissão da nossa, porque fiel é o quê? Fiel é o quê? Olha o que diz a parte A: retenhamos. Esse retenhamos no grego, irmão Elgo, é a mesma coisa de falar de uma barragem. No grego, reter aqui é uma barragem, é uma represa. Retenhamos, prenda. Se é uma represa, é porque está cheia, precisa ser guardado e preso. Retenhamos, faça uma represa em quê? A vossa confissão da esperança
Esperança em quem? Naquele que prometeu. Por quê? Ele é fiel. Então o crente deve andar cheio de esperança na confissão da fé que ele fez a Jesus como Salvador, porque Deus é fiel. Eu devo crer na promessa porque Deus é fiel e ela me dá esperança. Você vai no gabinete do prefeito, ele lhe promete, pode não cumprir. Você vai no gabinete do vereador, ele tem até a boa vontade, mas às vezes ele não cumpre. Você pode esperar em quem for, mas todos são homens falhos e podem ser infiéis. Até pastores, até diáconos, até presbíteros, até obreiros. Nós somos homens falhos, mas Deus não falha com aqueles que confessaram a sua fé. Deus não falha. Quando ele diz retenha, não deixe brecha, porque barragem com brecha estoura e mata o povo. Quem deixa a esperança da confissão vazar, morre espiritualmente. Por que tem muitos que não acreditam mais em nada? Porque a esperança dele foi embora. Ele não tapou as brechas da sua fé, da sua esperança. Por isso que quando Ezequiel ele é confrontado por Deus, Deus diz assim: olha, eu estava à procura de um homem. Para quê, Senhor? Para tampar a brecha. De onde? Do muro. Está passando tudo quanto é ruim para dentro do muro de Jerusalém, e eu só preciso de um homem. Para quê? Para tampar a brecha. Mas que ele esteja perante mim, porque ninguém pode fazer nada na obra de Deus na carne. As coisas na obra de Deus são feitas na oração, no jejum e na orientação do céu. Porque quem tem a promessa, ele espera no Deus da promessa. Quem diz amém, meus irmãos? Por isso que a pressa atrapalha o cumprimento da promessa na vida do crente. Então eu devo crer nesta promessa, porque ela é boa. Josué capítulo 21, versículo 43. E eu devo crer nela porque ela me dá esperança. Eu devo reter a minha confissão. Depois eu devo crer nessa esperança, porque Deus não mente. Ele repete aqui, só que agora em Salmos de número 89. Salmos de número 89. A promessa de Deus na tua vida não é mentira. Deus não mentiu ao teu respeito. Salmo 89, verso 34. 89 e 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. 89 e 34. Uma vez jurei por minha santidade, que não mentirei a Davi. Olha como Davi tinha uma comunhão com Deus. Deus disse: olha, uma vez eu jurei. Ele jurou por quem? Por ele mesmo. Todo juramento do Senhor é por ele, porque ele vela por sua palavra para... Então o compromisso dele é com ele mesmo, é com a sua palavra. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como o que, meus irmãos? E testemunho no céu. E a testemunha no céu ela é o quê? Deus não mente ao servo dele. Deus não mente. Deus não mente. Um certo dia eu conversando com o pastor Valdemar Sintra, ele me disse: olha, Deus usou uma pessoa para mim em 1969 em Serrolândia. Ele tinha andado mais ou menos uns 17 quilômetros a pé, e lá Deus usou uma irmã e disse: olha, tu vai ser pastor. Ele foi crente, veio para cá, fez a carreira de 30 anos de presbitério. No dia que o pastor Manuel Marques jubilou, o irmão João Francisco jubilou ele. Aí ele disse que bateu a dúvida. Ele disse: agora eu tenho certeza que aquele profeta mentiu. 30 anos depois, eu agora estou jubilado.
como presbítero, o profeta mentiu. Mas o que vale é que eu estou na presença de Deus. Dirigiu 7 anos o Itaberaba, dirigiu a Alta Aliança, dirigiu, a última foi o Parque Residencial, dirigiu muitos anos o que der, e o pastor encostou o irmão João. Parecia que tudo estava acabado. Uai, o homem foi jubilado, como é que ele vai ser pastor agora? Com 79 anos. Mas quando Deus quer fazer, Ele abre brecha na lei, mas Ele lhe dá vitória. A lei pode ter sido assinada ontem, que não, Deus vem hoje, porque diz que a lei tem um prazo. Deus muda prazo de lei e cumpre a promessa na vida do crente. Daqui a pouco a convenção liga para o pastor Manuel: olha, nós vamos fazer o centenário, o pré-centenário, e nós vamos fazer uma emenda aqui, uma emenda no estatuto da convenção, para os presbíteros de 30 anos serem consagrados a pastor. Deus é Deus de promessa, irmão. Você pode esquecer da promessa, mas o Deus da promessa não esquece de você. Ele disse que quando recebeu aquela notícia, ele quase morre. Eu, pastor, depois de... irmão João não foi porque não fez os 29, não fez 30 anos, ele parece que tinha 20 e alguma coisa. Ele não fez, ele agora já tem uns 30 anos, né? Mas na época ele não tinha. Mas foi ele e o pastor Mamed. Eles são pastores de honra, foram consagrados a pastores, tem o registro de pastor, né? Só não recebe campo e nem é aposentado pela convenção, mas são pastores. E ele disse que chorou muito naquele dia. Ele viajou mais ou menos uns 700 quilômetros, foi longe, para ser consagrado. Mas aí ele foi pedir perdão, Jesus. E o irmão que profetizou já tinha morrido. Ele disse: Jesus, me perdoe, eu julguei teu servo. O profeta morre, mas a palavra de Deus na boca dele é viva. Aleluia. Eu devo crer na promessa, porque Deus não mente e Ele é fiel, e um dia ela vai se cumprir. Jeremias capítulo 3. Eu devo crer porque ela é boa, ela me dá esperança, porque quem prometeu não mente, e ela se cumpre. Jeremias 3, versículo 14. Jeremias capítulo 3, se eu não anotei aqui errado, versículo 14. Glória a Deus. Versículo 15: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteli. E será que, quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá ao coração, nem nela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, e o nome do Senhor a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Se cumpriu ou não se cumpriu? Cadê a arca aqui? Não tem arca, mas tem a palavra. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. Quem diz amém, meus irmãos? Além de eu ter que crer na promessa, eu passo por um caminho para obter ela. Também não vem assim de mão beijada. E o primeiro caminho para mim obter a promessa é uma coisa que é difícil para nós manter, que é a paciência. Sem paciência não se alcança a promessa. Veja aí Hebreus capítulo 10. Esse é uma das condições, porque as promessas de Deus, elas são condicionadas. Hebreus 10, versículo 36.
Quem pode pegar aqui, por favor? Quem achou pode ler. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de quê, meus irmãos? De quê, meus irmãos? E depois tem que fazer o quê? A vontade? Vamos ler os versículos por parte, porque eu já disse aqui que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Porque necessitais de paciência, isso é uma condição, para que depois de haver desfeito o quê? A vontade de quem? Possais alcançar diga comigo, a promessa de Deus é condicionada. Ele diz que a paciência é uma necessidade. Esses dias eu me encontrei com o irmão Aloysio Reis, com 97 anos, tio do nosso irmão ali, e ele está esperando Jesus. Ele aceitou Jesus nos anos 40. Tem que ter paciência ou não tem? Essa paciência nos dá a condição de sermos mais moldados ainda pelo Espírito Santo, como vasos de barro que somos. Porque a entrada do céu, a nossa entrada no céu, depende muito da nossa condição aqui na terra. E a paciência nos leva a fazer a vontade de Deus gradativamente. E a nossa pressa às vezes atrapalha as coisas de Deus nas nossas vidas. E ele diz aqui: necessitais de paciência, para que depois de ver desfeita a vontade de... O que é essa paciência? A paciência, diga comigo, é um tempo. A paciência é um tempo. Que tempo é esse? Entre este período que eu estou aqui até o cumprimento da promessa, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não é porque Deus me prometeu que Ele está obrigado a fazer o que eu quero. Eu tenho que cumprir os desígnios de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Ora, se Deus tem uma promessa na minha vida, que um dia eu vou ser médico, se eu não estudar, se eu não me dedicar, e quando eu chegar em uma idade que não der mais, Deus mentiu ou foi eu que fui culpado? Fui eu. A promessa não morre. Agora o cumprimento dela depende da minha situação na condição de servo. O texto diz: para a promessa se cumprir, eu tenho que fazer a vontade de Deus. É só inverter. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar. Este depois é o mesmo que colocar condição. Deus não mente, mas Deus não faz tudo. A parcela de Deus é falar, é guiar, é nos colocar no caminho. E qual é a minha parcela? Cumprir com a sua vontade. Por isso que os profetas de Baal eram profetas do demônio, porque Acabe estava em pecado, idolatrando, mentindo, matando criança. Segundo a história, Acabe fez um deus lá pagão, que as mãos dele, os escravos rodavam lá uma catraca, a mão dele caía para cá, a boca abria, e eles jogavam crianças recém-nascidas, e a mão ardia em fogo, porque na frente onde a mão parava tinha um caldeirão. Quando ardia, quando a mão do ídolo começava a ficar inflamada pelo fogo, ele jogava as criancinhas, e a catraca subia, ele jogava no fogo de dentro. Esse era o Deus que Acabe servia. Aí os profetas comprados chegavam para Acabe e diziam: Deus é contigo, vá em frente, pode ir. Ele estava fazendo a vontade de Deus para Deus falar com ele sobre vitória? Sim ou não?
Ele estava idolatrando, ele estava matando criança. Não estava fazendo a vontade de Deus. Deus é misericórdia para quem busca misericórdia. Mas para quem está com a sua mente cauterizada, achando que está fazendo certo, vivendo uma vida errada, Deus não é obrigado a estar falando, eu sou contigo não. Deus vai dizer, se converta, desça. É assim que Deus vai falar. Aí Josafá, que era crente, e todo crente é desconfiado, Josafá disse, o negócio aqui está bom demais. Não foi, Raimundo? É muita profecia boa para um cabo desmantelado, né? Aí ele disse assim, não tem aqui ninguém que fale verdadeiramente pelo Senhor não? Ele disse, tem, mas ele não gosta de mim. Ele disse, opa, não gosta do Senhor não? É isso que eu quero que você vá chamar. Não gosta não, nunca profetizou uma coisa boa para mim. Chame ele, é isso que eu quero ouvir. Eu já imagine um rei sentar num trono e ouvir 450 profetas, irmão, cada um. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Ele teve paciência, porque quem tem a promessa espera a palavra certa do Senhor. A palavra que vem da boca do Senhor, ela não é mentira, ela é verdade. Micaías vem e ainda fez uma brincadeira com o rei. Assim diz o Senhor, vá. Ele disse, não, você nunca profetizou assim, por que você está profetizando agora? Fale a verdade. Ele disse, pronto, é para falar a verdade, eu vou falar. O Senhor vai, mas eu vejo sua carrocinha passando e o seu sangue, ó, e os cão comendo, lambendo. Eu não lhe falei que ele não profetiza a verdade? Aí passou um de lá, um defensor de Acabe, e deu um murro na cara de Micaías e disse, prenda ele, que quando nós voltar em paz. Mas quem é profeta de verdade, irmão, mesmo apanhando, ele não para de falar a verdade. Pode bater nele, pode surrar ele, pode tentar destruir ele, mas ele não para de falar a verdade de Deus. Micaías, com a boca sangrando, virou para trás e disse, se o Senhor voltar em paz, Deus não falou na minha boca. Nunca mais Acabe voltou. Nunca mais Acabe voltou. Mas é aqui onde entra a maturidade do crente. Às vezes o camarada está em pecado, às vezes o camarada está vivendo uma vida dissoluta e todo mundo sabe. Aí levanta um profeta, Deus é contigo. Aí eu fico olhando às vezes esses negócios e dá vontade de eu mandar sentar, igual eu fiz uma vez lá no Bodocó. Como é que Deus vai falar com alguém que é com ele se o cara está afrontando ele? Porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso. Se o pecado é barreira, Deus não vai dizer que está com quem está em pecado não, irmão. Aí alguém diz, mas Deus é misericórdia. Deus é misericórdia com quem se humilha. Deus é misericórdia com quem reconhece o seu erro. Deus é misericórdia com quem diz, Deus, eu não mereço, como Davi. Agora quem está, hoje em dia é um negócio sério, as pessoas pecam hoje, amanhã já querem saber que dia volta em comunhão, e começa aquela coisa, irmão. Deus, quando ele fala com alguém que está buscando restauração, ele fala com amor, mas ele fala dizendo a ele que não faça mais. A palavra de Jesus para aquela mulher foi o quê? Vá, está perdoado, mas não peques mais. O amor de Jesus não é ser conivente com o erro. De vez em quando aparecem esses profetas. Deus é contigo, com quem está em pecado. Ah, esse não é o Deus que eu conheço, não, da Bíblia não. Pode ser qualquer outro Deus, mas esse Deus da Bíblia não. Esse Deus que você serve, que eu sirvo, é santo. A igreja que ele levantou é santa, e só vai entrar no céu santo, lavado e redimido no sangue de Jesus. Deus não tem. Bom, é o que a Bíblia me diz. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Para obter a promessa deve haver paciência. Abacuque capítulo 2, versículo 3 e 4.
Quem achar primeiro pode ler, por favor. Quem diz amém? Quem diz amém, meus irmãos? A visão é para poucos dias. Se tardar, faz o quê? Se tardar, faz o quê? Espera. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 3. Se tardar, se a visão tardar na sua vida, espere. Porque quem falou foi Deus. Agora, o texto me chama a atenção para quando o crente ele é impaciente naquilo que Deus tem na vida dele. Ele diz aqui: eis que a sua alma se incha, não é feita nele, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Isso aqui é como se o profeta estivesse vendo uma criança birrenta, que bota a mão assim e se incha. Depois agora eu não vou não. Deus não está fazendo, eu não vou mais não. Né, cara? Você deu risada, não é? Deus falou com ele agora. Né? Inchado, menino assim, bate o pé e diz: pô, agora eu não vou não. Quer dizer que Deus às vezes ele fala com você e a circunstância da vida ele leva a ficar meio inchado. Mas não se esqueça que a promessa que Deus lhe fez foi feita dentro de um contexto de amor, dentro de um contexto de vitória para a sua vida. Então não tem por que você ficar inchado, porque o estado que você está hoje não é para sempre. Uma hora vai acabar, e quando acabar, a promessa chega na sua vida. Mas não adianta ficar inchado com o papai não, porque o papai sabe tratar a gente. Ele sabe como nos tratar. Menino birrento, mamãe sabe pegar ele e tratar direitinho. Imagine papai do céu. Nós não podemos ficar inchados, nós devemos ficar ligados na esperança da fé. Não aconteceu agora, mas vai acontecer depois. Quem diz amém, meus irmãos? Existem alguns versículos que falam também dentro do contexto desta paciência, como Provérbios capítulo 20, versículo 22, para nós começar a encerrar. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo, e ele te livrará. Veja que o texto do Novo Testamento está ligado a esse texto do Velho Testamento. Salomão está dizendo que quem tem a promessa de Deus é perseguido, mas não adianta você ficar inchado, alimentando um sentimento de ódio, porque Deus foi quem disse: minha é a vingança, diz o Senhor. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 22: não digas, vingar-me-ei do mal. Que mal? Do mal que lhe fizeram, do mal que faz a gente. Porque a vingança é do Senhor. Quem tem promessa, o versículo diz: espera, porque irmão, tem coisa que se você botar a mão, você vai se prejudicar mais. E aí onde entra o fruto do Espírito para moldar o meu e o seu caráter. Ah, porque mexeu comigo, agora eu vou para cima. Não vá não, vá para cima do joelho, vá para o jejum, vá para a oração. Porque quando a gente vai para cima, como o eu da gente às vezes quer, a gente se esquece que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testa. Aí o povo vê, diz: você é crente igual esse crente aí? Vou nada, você mandou uma alma para o inferno e Deus vai cobrar de você. Veja que ele diz aqui: está sendo perseguido, espera pelo
Senhor, e Ele te livrará. Toda armadilha é quebrada, porque quem tem promessa não teme armadilha. Quando Neemias estava indo para viajar para a obra, fizeram armadilha lá na frente. Sabe o que foi que Deus fez? Deus quebrou a armadilha. Quando os inimigos souberam, ele já estava do outro lado. Quem tem promessa de Deus, Deus cega os inimigos. Lembra quando foram jogar Jesus de cima do penhasco? Ele se invultou, como diz os mais velhos. Ele ficou invisível aos olhos do inimigo, porque quem tem promessa, ele se torna invisível para aqueles que não têm promessa, que estão na carne. E aí eles pensam que estão lhe matando e você atravessando pelo meio deles. Eles pensam que você está se afogando no mar. Quando ele olhar de cá, você já saiu do outro lado com um tamborim gritando: só o Senhor é Deus. Aleluia. Os inimigos empurrando Jesus para o penhasco. Ele disse: eu vou passar no meio deles. Quem tem promessa passa pelo meio dos inimigos. Não adianta você fugir, não adianta você querer pegar a carta para ir embora, não adianta você dizer: eu vou morar em Juazeiro, eu vou morar em São Paulo, porque a prova vai atrás de você. Fica no teu lugar, porque é no meio dos teus inimigos que Deus vai te levantar e te dar vitória completa. Não adianta fugir. O Espírito de Deus está dizendo pela palavra que não adianta você fugir. Deus vai te dando experiência. Deus vai nos dando experiência. Foi pelo meio que Jesus passou, porque Jesus é o homem do meio, sempre será o homem do meio. Quem diz amém? Glória a Deus. Em Salmos de número 37, verso de número 7, ainda fala no contexto da paciência. Salmo de número 37, Salmo 37, verso de número 7, diz assim: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o quê? Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, olha a paciência, herdarão a terra. Diga para alguém que está do seu lado: a terra é tua, foi Deus que te deu. Oh, Deus cuida de você, não precisa você ir lutar, deixa Deus lutar por você. Ele diz aqui: não fique indignado. Em outra tradução, não sinta inveja do que prosperam primeiro do que você. Passou na minha frente, eu tenho mais tempo de crente. É porque não chegou o seu tempo, é o tempo dele. E se você olhar na Bíblia, Deus gosta desse negócio de botar menor para ficar acima do maior. Se Deus gosta disso, eu não tenho nada com isso. Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, e assim vem, o menor sendo maior. José, o menor sendo maior, e assim vem Davi, o menor sendo maior. Deus gosta desse negócio. Então não questione com Deus, fica no teu lugar e deixe Deus te exaltar no tempo. Não adianta dar um empurrãozinho na promessa, não adianta, tudo vem no tempo de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Nós vamos ler ainda, para começarmos a fechar aqui, Salmo 27, 14. Salmo 27, 14. Aleluia. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu.
Espera, pois, olha a palavra, espera no Senhor. Espera, pois, no Senhor. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos agora para o Novo Testamento. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 24. 2 a Timóteo, estamos falando de paciência para obter a promessa de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 24, diz assim: ao servo do Senhor não convém o que, meus irmãos? Mas sim ser o que? Para com todos e hábito aí sofredor. Quem não contenda sofre, porque não fala. Ao servo do Senhor não convém contender. A melhor resposta para o contendeiro é você não cair na dele. Porque tem gente, irmão, que tem um espírito de contenda que é terrível. Você diz uma palavra, o cabo entende outra. Não é assim, diácono Fábio? Você diz 0, ele entende que você disse 1000. E aí começa a contender. Tem gente que até na resposta que lhe dá já é uma resposta para contenda. Eu acho que essas pessoas não oram para ser tão amargo desse jeito. Não sabe lidar com as pessoas, não sabe falar com as pessoas. Tudo é contenda, tudo já é uma forma de contenda. E aí quando vem, ainda tem coragem de revelar um negócio na contenda. É um negócio sério, né? Até na revelação tem contenda. Até na pregação tem contenda. É o contendeiro. Não nasceu de novo, precisa ser moldado pelo Espírito Santo, precisa ser transformado. Mas o servo de Deus não convém contender. Não dê a mão à palmatória a esse tipo de gente, não. Vá para o joelho, que ele vai ter que ver, ela vai ter que ver Deus cumprir a promessa na tua vida. Me respondeu mal, entrega a Jesus. Esse tipo de gente não merece a tua lágrima. Eu disse ontem a uma irmã: irmã, esse tipo de gente não merece a tua lágrima, não merece o teu choro. É crente que nunca aprendeu a ser crente. Fica no teu lugar, porque Deus tem vitória para você e sua família. Irmão, pode se levantar a calúnia que for contra você, te prepare, porque é no meio do vento que vem a vitória. É no meio do vento que Deus vai te exaltar. Mas tem gente que é amargo, mal amado. Acho que é mal amado esse tipo de gente. Mal amado, um espírito ruim. Eu sou meio cismado, que eu tenho um sangue de africano, meu avô era meio misturado. Esse tipo de gente, até na paz do Senhor, já dou uma paz do Senhor e cá fora. Eu sou meio cismado. Não adianta, irmão. De 10 palavras é só amargura, é só coisa ruim. Se afaste desse tipo de gente, porque está vindo bênção para a tua vida, está vindo vitória para a tua vida. E o diabo sabe, por isso que você tem sofrido, por isso que você tem perguntado a Deus o porquê. Mas está aqui a resposta para a tua vida. O Senhor está dizendo: tudo isso é por causa da promessa que eu te fiz, das orações que você chorou, do preço que você pagou, do jejum que você jejuou. Mas não dê a tua vez ao diabo, fica na tua posição de servo, porque o melhor de Deus está por vir. Está vindo coisa boa para crente em Carnaíba. Quem pode levantar a voz e adorar ao Espírito de Deus, não entre na contenda, fica firme, porque você vai cantar o hino da vitória. Não convém contender, fique na tua. Mas está doendo, pastor. Mas tem bálsamo de Deus para a tua vida nesta noite. Tem
tem remédio para a tua vida nesta noite. Aleluia. O rei Ezequias virou para a parede e o profeta disse: põe pasta de figo. Sabe o que é que significa pasta de figo? Significa acalento, amor. É uma erva que quando ela bate na ferida ela gela. Sabe o que é que o Espírito Santo vai fazer na tua estrutura? Você não vai nem se reconhecer. Você vai dizer: eu que não levava desaforo para casa, como é que eu estou aguentando um negócio desse? É a erva de pai. É pai te anestesiando. Sabe por quê? Porque quando Deus fizer, oh aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Quando Deus fizer, vai mover céu e terra. Vai acontecer uma coisa tão linda na tua vida que eles vão ter que dar a mão e dizer: Deus é com ela, Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é com ele. Quem era ela? Quem era ele? Quem pode adorar ao Deus da promessa? Vai acontecer. Diga com muito carinho essa pessoa: vai acontecer na tua vida. Com muito carinho, diga para ela, diga para ele: o teu Deus, o teu Deus te diz nesta noite: vai acontecer. Pode esperar, a promessa é para poucos dias, vai durar um pouquinho de tempo, mas o que há de vir virá e não tardará na tua vida. Assim diz o Espírito da verdade. Quem recebe a palavra, quem recebe a palavra, quem recebe a promessa está sendo renovada hoje. Deixa os amargurados para lá. Fica na posição que Deus te chamou, porque vai se cumprir. Deus é fiel. Deus é fiel. Quem diz amém? Amém. Para nós encerrar aqui o tema, porque senão vai ficar para outra semana, e outra semana eu tenho outro assunto. Hebreus capítulo 11. E eu fecho aqui. Aleluia. Aleluia. Glória. Versículo de número 39. 11:39. Quantos acharam e podem dizer amém? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? Não alcançaram? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Morre ou não morre? Está dizendo aqui que eles morreram sem alcançar a promessa. A promessa para nós é de sermos arrebatados. Quantos irmãos nossos não morreram sem ser arrebatados? Mas morreram com a promessa. A morte de um crente com promessa não quer dizer que ele está errado, porque a promessa de Deus ela é condicional. Não dá tempo eu ler os versículos sobre a condição da promessa por causa do horário. Mas toda promessa é condicional. Segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, e se é condição, se converter seus maus caminhos, então condição, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Mas o povo tem o quê? Que se chama pelo meu nome. Ele tem que se humilhar e orar e buscar a face. É a condição. É a condição. Não é porque eu tenho promessa de Deus que eu vou sair aí num carro a 180 por hora sem respeitar sinal e... Não. Quem tem promessa de Deus, ela se cumpre, porque existe vários tipos de promessa. Vamos dar tempo aqui. Se der tempo, na semana que vem, não é? Uma promessa para o tempo do presente, promessa para o futuro, promessa para o futuro próximo, promessa para o futuro longínquo e promessa para a nossa descendência, que aí se trata de Abraão. São várias categorias de promessa, todas de Deus. E a promessa
que pode não se cumprir por desobediência. Deus não mentiu, Deus não mente. Aí quem quer questionar a soberania de Deus, vai lá em Nínive. Deus disse que ia destruir, mas quando Deus não destrói Nínive, Ele não mente, Ele muda de atitude. Ele sai do princípio da justiça para o princípio da misericórdia. Então Ele não mente. Até o próprio Jonas disse: mas Deus, agora é a preocupação de Jonas, e minha palavra? Aí Deus disse assim: cresce aí a bobureira. Aí a bobureira, aí ele deitou debaixo. Aí Deus mandou só uma lagartinha assim pequenininha. Ela venha, comeu em segundos. Aí ele chorou, se entristeceu. Aí Deus disse: quer dizer que você tem misericórdia de uma planta, de uma bobureira para a sombra tua? Tu está pensando no teu umbigo, Jonas? Quanto mais até os animais se vestiram de saco. Deus, Ele não rejeita quem se humilha, irmão. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Então Deus não mentiu, Ele mudou de atitude, da justiça para a misericórdia. Se eu tenho promessa e eu vou para o mundo de pecado, e se eu morrer no pecado, a promessa continuou de pé. Eu que saí do caminho da promessa. Qual é o caminho da promessa? O caminho estreito. Esse é o caminho da promessa. Se eles, sem nós, sendo fiéis, morreram sem receber a promessa, para que não recebesse primeiro do que nós? Porque o contexto aqui está falando do céu. O contexto aqui, a hermenêutica aqui é essa. Porque nós não precederemos os que dormem. É disso que está se tratando. Imagine nós. Então, não vá nessa aqui porque tem promessa, o cabo pode dar uns pulinhos fora não, que pode, nesse meio tempo aí, o facão de Jeová e babau. Quem diz amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos agradecer o Senhor, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia. Glória a Deus. Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença. Deus, nos despede em paz para os nossos lares, nos cubra com teu sangue, nos ajude, Senhor, a crer na promessa, a viver a promessa, a caminhar com a promessa. Deus, que o seu Espírito gere em nós esta força para vencer a tudo, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja, continua orando pelo nosso pastor presidente, Pai, continua com teu servo, lutando, Senhor, esta batalha que é a batalha do reino do céu, em nome de Jesus, amém. Te abençoe. Glória a Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossa vida hoje e sempre, amém. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, amém.